lógica do projeto de banco de dados. O objetivo desse conteúdo é que a gente consiga compreender os modelos relacionais e mapear os modelos conceituais que nós já elaboramos para estes modelos relacionais. Bom, relembrando as etapas do projeto de banco de dados. A primeira etapa é a análise de requisitos, a segunda etapa é a elaboração do projeto conceitual e agora a gente vai para a terceira etapa, que é o projeto lógico. Neste momento, nós vamos escolher qual SGBD será trabalhado, né? Qual ferramenta que será trabalhada, porque a gente precisa identificar qual que é o modelo de dados que essa ferramenta usa para mapear o conceitual que nós elaboramos para o modelo de dados que o SGBD irá utilizar. Daí, nessa disciplina, nós vamos trabalhar com o modelo relacional. Existem vários outros, como objeto relacional, NoSQL, mas nós iremos trabalhar com relacional. E aí a gente vai transformar aquele modelo, aquele diagrama que nós elaboramos para um modelo relacional. E como resultado, nós vamos chegar a um esquema de banco de dados que ainda será implementado no SGBD. Bom, para esclarecer, o modelo lógico é uma representação de como que os dados que nós levantamos no modelo conceitual poderá ser implementado no físico, lá no software de fato, no computador. E daí existem vários modelos lógicos. Existe o relacional, não relacional, rede, hierárquico, objeto relacional. Existem outros, a gente pode falar que o NoSQL também vai ser um tipo de modelo lógico. Então, o modelo lógico é o conjunto de diversos tipos de modelos de dados. E aí, nessa disciplina, nós vamos trabalhar o modelo relacional. E aí a gente vai entender melhor como que funciona esse modelo relacional, que é muito simples. Isso daqui é uma ideia de modelo relacional. Vai ser um exemplo de banco de dados relacional. Então, ele vai se parecer com muitas tabelas, e essas tabelas vão ter algumas características, e os dados dessas tabelas se relacionam de alguma forma, que é o que a gente vai estudar. Então, cada tabela dessa, que a gente pode identificar visualmente como uma tabela, a gente vai chamar de relação. O modelo relacional, ele ainda é o principal modelo de dados para aplicações comerciais. Nós vimos lá no histórico, né, que foi por volta dos anos 70, que ele foi criado, é muito simples e ele ainda é o mais utilizado. Nos últimos anos, tem o modelo NoSQL, que não vem contra o modelo relacional. Ao contrário, surgiram outros tipos de aplicações que o modelo relacional não atende. Então, quando que eu vou usar ou não vou usar modelo relacional? Depende de cada situação. Mas o modelo relacional ainda como nós vimos também naquela listagem de SGBDs, ainda é o modelo de dados lógico mais utilizado. Bom, cada relação vai se parecer com uma tabela de valores. Então, cada tabela lá, o nome técnico que nós utilizaremos é relação, e cada linha da tabela vai representar um conjunto de valores que são relacionados no mundo real, né? Que tem a ver um com o outro. Aí vamos ver algum exemplo. Então, aqui nesse exemplo de banco de dados, aquele conjunto de dados aluno a gente chama de relação. Então, uma relação tem um nome, nesse exemplo aí, aluno, tem colunas, que aí a gente vai falar que são os atributos, e tem os valores dessas colunas. Daí a gente também vai ter as tuplas. As tuplas são as linhas dessas minhas relações. E quando eu falo que é uma tupla, eu estou falando que aqueles dados que pertencem à mesma tupla são relacionados. Então, por exemplo, aqui é o código da disciplina Estrutura de Dados, que tem 4 créditos, que é do Departamento de Informática. Tá bom? Esses dados são relacionados no mundo real. E também se admite que, se existe isso uma única vez no mundo real, tem que existir uma única vez também dentro da minha relação. Um outro termo que eu vou ter vai ser atributo. Então, o nome de cada coluna aqui da minha relação é um atributo, tá bom? E aí, esses dados que eu coloco aqui são os valores dos meus atributos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse atributo número de pré-requisito, eu tenho esse valor matemática 2410. Se eu pegar aqui o nome do aluno, eu tenho o valor José, que é o valor deste atributo dentro dessa relação, ok? E aí eu vou ter o esquema da relação. Quando nós formos projetar o modelo relacional dentro do projeto de banco de dados, a gente não precisa ficar imaginando quais são os dados, os valores que vão ser colocados em cada atributo. Então, a gente vai trabalhar somente com o esquema da relação.
que vai ser composto pelo nome da relação e quais são os atributos que compõem essa relação, tá bom? Então, aqui é um outro exemplo, onde eu tenho uma outra relação com mais atributos, com vários valores, e cada linha dessa aqui representa uma tupla diferente da relação aluno. Algumas características que têm que ser respeitadas no modelo relacional. A primeira dela é que cada tupla pode ser interpretada como fato do mundo real e ela não pode ser duplicada. Então, aqui no caso, se existe um único aluno Antônio com esses dados, não pode existir 2 alunos Antônio dentro do meu sistema. Outra coisa, tanto faz a ordem com que essas tuplas aparecem na relação, ela continua sendo a mesma relação. Então, ela é um conjunto de tuplas, nesse exemplo é um conjunto de alunos, e tanto faz a ordem que esses alunos aparecem quando eu tento mostrar o que existe dentro dessa relação. Então, aqui eu tenho Nelson, Davi e Antônio, aqui eu também tenho os mesmos Nelson, Davi e Antônio, continua sendo a mesma relação, tá bom? Outra coisa, também não existe ordem definida, obrigatória, rígida, da ordem desses atributos. Tanto faz qual que é o primeiro atributo que aparece e qual que é o último atributo que aparece. O que tem que se manter é o conjunto de atributos. Então, se eu tenho o mesmo conjunto de atributos, continua sendo a mesma relação. Então, não tem ordem pré-definida de que atributo tem que aparecer primeiro ou por último. Uma outra situação também muito importante, que vai fazer muita diferença, é que cada atributo ele é atômico. Significa que, se eu tenho um atributo nome, o valor que eu possa colocar para nome em cada tupla é atômico. Ele não pode ser subdividido. Ele é um único valor. Então, pode ser um conjunto de caracteres, mas aí eu fechei aspas, é uma única string. Então, aqui, por exemplo, em nome, eu só posso ter um nome. No telefone, eu só posso ter um valor para telefone. Então, nesse exemplo aqui embaixo, está errado. Ele está marcado de vermelho para mostrar que está errado. Ele está falando que eu quero guardar vários telefones. No modelo relacional, eu não consigo guardar vários valores. Aí a gente pergunta, mas lá no modelo conceitual eu poderia falar um atributo multivalorado. Daqui a pouco, a gente vê como que a gente vai fazer para guardar atributos multivalorados. Mas dentro de um valor, de uma tupla, em uma relação, eu só posso ter valores atômicos. Da mesma forma que data de nascimento, aqui está aparecendo que ele é dividido em dia, mês e ano, seria um atributo composto. Também não posso dividir um atributo dentro do modelo relacional. Ele sempre vai ser atômico, vai receber um único valor. Os atributos de uma mesma relação devem ter nomes distintos. Então, dentro da mesma relação, posso ter vários atributos, mas o nome desses atributos não pode repetir. Mas dentro de um projeto eu vou ter diversas relações. O nome de um atributo de uma relação pode se repetir em outra relação, não tem problema. Dentro da mesma relação, que eu não posso ter mais de um atributo com nomes iguais. Então, se eu já tenho o atributo aqui nome, eu não posso ter um outro atributo dentro da mesma relação com o mesmo nome. Uma outra situação que pode acontecer é o de valores nulos dentro da relação. Eles podem sim aparecer, porém eles representam que ou não existe aquele valor para aquela tupla, ou esse valor ainda é desconhecido. E é a pior situação que pode ter no banco de dados, porque no banco de dados a gente quer gerar informação. Quando eu tenho um valor nulo, eu não posso gerar informação porque eu não sei o que ele representa. Eu não sei se é ausência, se é falta, se não se aplica. Então, como tem dúvida, pode ter um sentido ambíguo, eu não posso gerar informação sobre ele. Bom, quando elaborarmos o projeto de banco de dados, nós vamos trabalhar sempre com os esquemas. Não vamos precisar ficar imaginando valores para cada atributo em várias tuplas do projeto. Então, a gente vai trabalhar somente com os esquemas, que é o nome da relação e quais são os atributos que compõem essa relação. Então, um projeto de banco de dados, nós iremos apresentar aqui em poucas linhas, somente com o nome de cada relação e os atributos que compõem cada relação. Esse aqui é uma instância do esquema anterior. Instância vai ser uma situação, um determinado momento em que o banco de dados está populado, tem valores lá dentro. E aqui com algumas sugestões de valores. Mas a gente sempre vai trabalhar com o esquema. Aqui é só mesmo para exemplificar os dados, os valores que poderiam aparecer. Bom,
Dentro do modelo relacional, a gente vai ter o conceito de chave primária também. A gente já teve esse conceito lá no modelo conceitual e aí a gente também traz para o modelo relacional. Então, aqui eu tenho um exemplo simples, onde eu tenho um projeto conceitual aqui bem simples, e aqui como que seria mapear, transformar esse modelo conceitual para o modelo relacional. Então, para cada entidade que nós criarmos, nós vamos criar uma relação. Então, planejei aqui, modelei que existia uma entidade engenheiro, criei uma tabela, uma relação engenheiro, e as colunas dessa relação vão ser os atributos que eu identifiquei. Então, observem aqui, eu criei uma relação engenheiro, e os atributos código e nome. Aqui eu estou colocando alguns valores de tuplas só para exemplificar, tá bom? Mas bastaria o esquema. E vocês vão observar que o atributo identificador que eu já tinha analisado lá no projeto conceitual, eu coloco ele sublinhado no modelo relacional. Então, todo atributo que aparece sublinhado representa a minha chave primária. Da mesma forma, nós temos aqui projeto. Projeto também vira uma relação. E dentro dessa relação tem os atributos que eu já havia identificado. Eu tenho lá código e título. E aí, o código que eu já tinha identificado como chave primária também vai estar sublinhado aqui no modelo relacional e vai ser minha chave primária. O que a gente tem que atentar é que ele tem o mesmo significado. Ele vai servir para identificar de forma única cada projeto que eu cadastrar dentro desse sistema de informação. Da mesma forma que vai ser um valor único para identificar univocamente cada engenheiro que eu cadastrar dentro desse sistema. Então, aqui, quando eu falo que código é chave primária, eu vou ter essa restrição aqui. Se já existe o código 30, um projeto com código 30, eu não posso cadastrar outro projeto com o mesmo código. Outra coisa também, os SGBDs não vão permitir, em sua grande maioria, que eu cadastre projetos onde a chave primária tenha valor nulo, porque aí ele não vai conseguir identificar de forma única cada projeto. Então, chave primária sempre tem que ser preenchida, tá bom? Sempre tem que ser informado algum valor para o campo ou os campos que compõem a chave primária. Outra coisa também, a chave primária não é obrigatório que seja um atributo, não. Em várias situações, nós precisaremos colocar mais de um atributo como chave primária, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a relação dependente. Essa relação é a mesma daqui, só que aqui é só a chave, é só o esquema, e aqui é com sugestões de valores e tuplas. Então, aqui ele está falando que a chave primária é composta por dois atributos, o SSN e o nome do dependente. Aqui é uma relação que veio de uma entidade fraca, onde o dependente é identificado pelo empregado ao qual ele depende. Então, aqui tem a identificação do empregado, do qual ele é relacionado, e aqui o nome do dependente. E aí, o que não pode acontecer quando dois campos são chave primária? Os dois valores não podem se repetir. Então, se aqui já existe esse código de empregado para Alice, ele não poderia cadastrar para o mesmo empregado um outro dependente também chamado Alice. Aí o SGBD vai bloquear isso. Um outro exemplo de chave primária composta por mais de um atributo está lá em localizações, onde eu tenho o número do departamento e a localização dele. E aqui eu estou falando que esse mesmo departamento tem mais de uma localização. E aqui também trabalha onde eu tenho o código do empregado e o número do projeto em que ele trabalha. Então, esse empregado aqui, ele trabalha em 2 projetos. Este outro empregado, vamos pegar aqui, esse outro empregado aqui, trabalha em 4 projetos. E aí o código do projeto é diferente. Então, o que não pode se repetir? Se já existe o empregado 5 no projeto 2, não posso cadastrar novamente o empregado 5 no projeto 2, tá bom? O par de valores que não pode se repetir. Outro detalhe, não existe limite para a quantidade de atributos em cada chave primária. Isso vai depender de cada cenário. E cada relação só possui uma única chave primária, que pode ser composta por vários atributos. Voltando a este exemplo, nós temos aqui as relações que vão representar esse modelo conceitual e aqui os esquemas. Então, sempre vamos trabalhar com os esquemas. Engenheiro, código, nome, projeto, código e título.